Conseguimos ver? Dá para ver, Adélio? Podes confirmar antes de seguirmos? Dá para ver perfeitamente. Ok. Eduardo, uma vez mais, boa noite. E boa noite a todos os nossos participantes, sejam bem-vindos. Como podem ver, não era falácia nenhuma, está aí o Eduardo no ecrã. Pronto, queríamos primeiro agradecer, Eduardo, pela sua disponibilidade. Eu reconheço e compreendi o exercício de ter que fazer os ajustes da sua agenda, que é para poder fazer parte desta conversa, que muitos dos nossos amigos estavam à espera, porque, pronto, tinham curiosidade sobre várias coisas e sobre o seu percurso também. Então, queremos agradecer pelo tempo que disponibiliza para esta conversa de mais ou menos 1 hora e 15 minutos. E queremos também agradecer aos nossos participantes, porque esta conversa só acontece graças à presença deles, né? Eu e Eduardo, Adélio, os três não faríamos isso. Então, esta conversa só faz sentido porque eles estão aqui. Isso parece uma música que geralmente falo nessas conversas, mas é porque, de fato, é um aspecto que é importante sempre mencionar. E acho que é importante, se calhar, darmos uma ideia aqui do Eduardo, já tínhamos partilhado para quem teve acesso. Para quem não teve acesso, fica desde já a saber que Eduardo tem 56 anos, portanto, já há 33 anos que tem estado a trabalhar com projetos na área de design de comunicação e também há 33 anos a dar aulas. Portanto, há aí um equilíbrio interessante, que também é raro, pelo menos por cá do lado de Moçambique, termos pessoas que são professores, mas também que trabalham, que o seu dia a dia do trabalho laboral seja ligado a um estúdio ou a uma agência. E, portanto, também dirijo o Estúdio Eduardo Aires, que é um estúdio que está sediado no Porto, onde Eduardo também mora. Portanto, que é também econômico, né, estar lá a trabalhar no sítio em que também se vive. E para não estarmos aqui a fazer a conversa de mais de 1 hora apenas apresentando o Eduardo, nós íamos recomendar, se calhar, que voltassem, para quem tiver curiosidade de saber um pouco mais, pode saber um pouquinho mais sobre Eduardo na entrevista que nós fizemos quando Eduardo esteve aqui em Maputo, e, portanto, na edição da revista Design de junho de 2019, que está disponível gratuitamente. Portanto, o estúdio Eduardo Aires foi para os que não têm essa informação, o estúdio que desenvolveu a identidade visual da cidade de Porto, que muitos de nós já ouvimos falar, mas também durante esses anos conquistou vários prêmios, várias distinções, e não vamos estar aqui a mencionar. Estão disponíveis, essas informações vocês podem encontrar no site do próprio estúdio. Tanto para além disso, para além de estar a dar aulas e trabalhar nestes projetos que estivemos aqui a mencionar, Eduardo Aires também, por uma questão, não sei se de solidariedade ou qualquer outra coisa que eu não sei dizer o que é, mas é convidado e partilha essa experiência pelo mundo todo. Inclusive já esteve em Maputo, conforme eu tinha dito anteriormente, e esteve aqui com alguns designers e estudantes e tivemos dias interessantes, né? Que é um dos momentos que nós tivemos a caminhar pela cidade de Maputo dentro do workshop que estava a ser orientado por Eduardo Aires. E alguns estão aqui, penso que reconhecem, se passa-se apenas 1 ano e pronto, acho que não ficaram assim tão velhos como se podia imaginar. Portanto, nesta conversa, basicamente o que Eduardo fará, espero que seja assim, é partilhar mais ou menos como é que foi o percurso do desenvolvimento, não só da identidade visual, mas pensar estrategicamente a marca Corteira Amorim,
que é uma das maiores multinacionais, né, de origem portuguesa, fundada no século XIX. Portanto, eu não vou levar aqui muito mais tempo, até porque Eduardo foi pontual e está aí à espera do momento para poder partilhar como é que foi esse processo e acreditamos que os nossos participantes também estão, de certa forma, curiosos para compreender toda esta dimensão, desde pensar a estratégia da própria marca até o desenvolvimento da identidade visual. Eduardo, seja bem-vindo e sinta-se em casa. Está em casa, afinal de contas. Muito obrigado, Mélio, pelas tuas palavras, por este acolhimento e sabes e sabem que é sempre para mim um prazer estar com amigos, e eu acho que deixei amigos em Moçambique, posso dizer assim, mas também pessoas a quem o design lhes toca, não é? Ainda recentemente vimos partir um dos maiores designers da nossa história, Milton Glaser, que faleceu no dia 26 de junho, aos 91 anos, e ele, para mim, um grande mestre. Tive o privilégio de partilhar com ele alguns momentos da minha vida, e ele diz, se eu gosto de Mozart, tu gostas de Mozart, então já temos alguma coisa em comum. Portanto, se eu gosto de design, se vocês gostam de design, já temos alguma coisa em comum, não é? E quando se trata de conversar sobre design, o prazer é acrescido, não é? Além de rever amigos e de sítios que me marcaram tanto, como foi Maputo, é um duplo prazer. Faço isso sem qualquer esforço e faço com vontade. Nas últimas vezes, e vale a verdade, o que me tem levado a percorrer um bocadinho o mundo tem sido convites para fazer conferências, workshops, formações, etc., muito estimulado por aquilo que é a imagem do Porto, construída e apresentada em 2014, mas eu hoje vou fazer uma apresentação mundial de um case study novo. Nunca o fiz, nunca apresentei isto em lado nenhum e, portanto, faço questão, tenho honra em que vocês sejam os primeiros a visualizar o que vou mostrar, não é? E o nome para esta conversa é, e não me quero alongar muito porque tenho algumas coisas para vos mostrar, é do território ao conceito visual. É um caso de estudo aplicado à Corticeira Amorim. Para muitos de vocês, Corticeira Amorim não diz nada e esta informação terá que ser complementada com informação na internet, porque senão é um bocadinho abstrato. A Corticeira Amorim é uma empresa que existe desde 1870, 100% familiar, ou seja, passa de pais para filhos há 150 anos e é considerada uma das maiores empresas, eu digo mais que multinacionais, é considerada uma das maiores empresas de Portugal e uma das maiores do mundo. Tem uma faturação na ordem dos 800 mil milhões de euros, para vocês terem uma ordem de grandeza. São números que para mim não são abstratos, não consigo sequer materializar em coisas o que é que isto significa. De qualquer das formas, nós fomos convidados para integrar um concurso internacional, onde nós éramos também convidados a AVT em Lisboa, a Solid Dogma e também depois, salvo erro, a Landor, não sei se é Estados Unidos e Inglaterra, e a Wolf Hollins, acho eu. Depois há empresas que eu já me esqueci, mas foram 5 empresas no total
e nós tivemos a felicidade de ganhar esse mesmo concurso. A Corticeira Amorim é uma empresa que se dedica quase em exclusivo à cortiça e todo o negócio ligado à cortiça. A cortiça é extraída de um carvalho, vocês já vão ver, mas tem desenvolvido a sua atividade em termos de investigação e aplicação dessa investigação de uma forma tal que posso-vos dizer que os Space Shuttles, que viajam para o espaço, têm fortes componentes ligados à cortiça. Não sei se sabiam, mas um dos parceiros da Corticeira Amorim tecnológicos é a NASA. Não é? Isto significa o quê? Significa que a Corticeira Amorim é uma empresa gigantesca, tem cerca de 5.000 trabalhadores em todo o mundo, não é? E basicamente dedica-se ao negócio B2B. Não sei se sabem o que é que isto significa, que é business to business, ou seja, não é um negócio B2C, que é business to consumer. Significa que não está, a Corticeira Amorim não está presente nas ruas, enfim, no dia a dia. O trabalho que nós fizemos teria outro impacto, por exemplo, se a Amorim fosse uma cadeia de supermercados, porque o negócio não seria B2B, mas seria B2C, business to consumer, ou seja, teria um impacto muito grande. Portanto, é como se fosse uma grande financeira, uma empresa financeira que movimenta muito dinheiro, muitos produtos, mas a um nível muito específico, não é um nível comercial. Não há lojas Amorim, não vêem produtos Amorim na rua, a não ser, por exemplo, através de outras marcas, que eles às vezes estão, que vocês vão perceber. Ou, por exemplo, quando vocês abrem uma garrafa de vinho. É muito provável que a rolha desse vinho, dessa garrafa, tenha vindo da Amorim. Eles dominam o mercado mundial de cortiça. São os maiores transformadores de cortiça. Ok? E eu o que vos tenho para apresentar é exatamente o processo que nos levou à conquista desse trabalho e também a resposta ao briefing desse mesmo projeto. Ok? O que eu hoje tenho para vos apresentar não é nada mais, nada menos do que o PDF do livro que nós fizemos, que imprimimos, para documentar todo o processo. Portanto, o que eu vou partilhar são planos digitais dos planos que imprimimos para esse livro de uma forma muito reduzida. Imprimimos talvez 500 exemplares para documentar todo o processo. Eu passo então a apresentar esse PDF, vou partilhar o ecrã. Eu penso que está, não? Estão a ver? Perfeitamente. Estão a ver, não estão? Sim, sim. Ok. Portanto, como vocês já estão a ver aqui a marca Amorim, e se vocês fizerem uma pesquisa na internet, vocês podem ver que o logo Amorim não é assim. O logo Amorim não é assim. Esta é a proposta Amorim, não é? Já final, e eu vou-vos explicar como é que nós chegámos a ela. Não é? Apresento-vos o carvalho, que é o sobreiro que dá origem à cortiça. Este carvalho, que é um Quercus suber, assim que se chama cientificamente, tem um ciclo de produção de cortiça de 9 anos, ou seja, é uma pele que a árvore vai desenvolvendo e que de 9 em 9 anos tem que ser retirada. Este trabalho, para vocês terem uma ideia, só um momento. Este trabalho, para vocês terem uma ideia, começou em julho de 2018
julho de 2018, estão a ouvir bem, penso eu, atravessou agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro desse 2018, atravessou todo o ano 2019 e foi apresentado no dia 9 de janeiro de 2020. Portanto, estão a ver o tempo de trabalho que estivemos envolvidos e com uma equipa mais ou menos de 10 pessoas. E esta imagem para mim é muito simbólica porque é efetivamente a representação do território, do conceito. A cortiça advém de uma pele que um carvalho, um sobreiro, tem e é retirada de 9 em 9 anos, formando um elo. Ora bem, vocês inclusivamente aqui têm um pequeno texto, peço-vos que tenham a capacidade de imaginar o que estão a ver o cursor? Uhum. Vocês conseguem ver o cursor, não conseguem? Sim, sim, perfeito. Portanto, aqui isto é o meio do livro, isto é a espinha do livro e isto é isto é a espinha do livro, isto é a página da esquerda, isto é a página da direita. Isto é só um pequeno texto de agradecimento e vejam aqui as pessoas que estão envolvidas, Dário Canatá, Guilherme Zetek, André Pimentel Santos, Inês Gonçalves, Luísa Tormenta, Miguel Almeida, Lourenço Providência, Marta Alves, Dino dos Santos, Eduardo Aires e Helena Sofia Silva. Vejam as pessoas que estiveram envolvidas neste projeto. Tivemos para este livro o contributo do Presidente do Conselho de Administração, António Rios Amorim, e a imagem que vocês estão a ver à vossa direita representa a estrutura molecular da cortiça. E vou-vos dizer o seguinte, a cortiça é dos elementos na natureza com a memória mais poderosa. Significa que se a cortiça estiver sob pressão, metida no gargalo de uma garrafa e estiver durante, por exemplo, 50 anos ou assim, quando ela é retirada, ela volta à forma original, porque tem essa memória, justamente por esta estrutura alveolar. Tivemos o contributo também da CFO e, reparem, o primeiro capítulo é dedicado a território, história e estratégia. Porquê? Porque a história conta-nos que a corticeira tem 150 anos e isto é uma das salas de fabrico de rolhas há 150 anos atrás, mas é aqui, nestes montados, é assim que se chamam estes terrenos no sul de Portugal. Portugal também é, dos países do mundo, o país com este tipo de árvores e daí ser o primeiro produtor de cortiça no mundo. O que é que significa? Nós tivemos que ir para o território e o livro explica isso mesmo, percebem? Nós fomos ver como é que era processado, embora saibamos facilmente como é que se retira a cortiça dos sobreiros, o que é certo é que nós precisámos de ir ao terreno e conversar com as pessoas. Esta é uma imagem simbólica e é o braço de um dos colaboradores em cima da carrinha que vai justamente para o terreno. Portanto, este aqui sou eu, não é? Portanto, vou ali com o livrinho de apontamentos, o Guilherme, são tudo colaboradores que vão falar com os trabalhadores que estão a retirar a cortiça das árvores. Ou seja, isto implica ir falar com os trabalhadores, perceber as suas ferramentas, como é que trabalham. Posso-vos dizer que é o trabalho mais bem pago do mundo, em termos de trabalho no campo, porque recebem 100 euros por dia com comida. Imaginem. Portanto, 100 euros por dia. E é o trabalho mais bem pago do mundo. Eles trabalham com aquele machado e de duas formas. O machado na ponta tem uma ponta em aço e depois tem aqui a lâmina. Estão a ver? Eles, inclusive, explicam como é que o machado deve ser agarrado, a cortiça é retirada com estas incisões e nós fomos para o território e vejam como vai crescendo essa pele
e devo-vos dizer que é uma experiência incrível, porque depois da cortiça sair, a árvore transpira, está toda úmida, é uma coisa mesmo fabulosa, não é? Vejam o contraste muito, muito grande. É assim que depois é empilhada e levada, marcam com um número, que é, como vocês devem calcular, sendo os ciclos de 9 anos, registam com o número 8, que diz respeito a 2018, foi o ano em que nós tivemos, para que, com o passar dos anos, não haja a menor dúvida sobre o ano de colheita dessa mesma safra. E vamos embora, vamos então para o armazenamento e começamos a observar a cortiça. Reparem como cada cortiça, cada prancha, assim que se diz, cada prancha tem um arco, certo? Que abraça a cortiça. Estão a ver? Conseguem reconhecer aqui estas formas arqueadas e isso começou-nos a motivar o nosso projeto. Reparem, isto são os arquivos deles, os armazéns, perdão, onde têm as reservas para produzir rolhas por um período contínuo de 3 anos. Os calibres da cortiça, as classes. Eu estou-vos a mostrar estes slides e eu acho que são da maior importância, porque só mergulhando no território é que nós conseguimos falar com autoridade sobre o que pretendemos desenhar, apresentar. Caso contrário, o exercício é um mero exercício de estilo, não é? Dá-me autoridade saber como é que é o machado que retira a cortiça, dá-me autoridade ter falado com os mestres que a retiram, dá-me autoridade saber em que meses é que é retirada a cortiça, dá-me autoridade saber quais são os calibres, as classes, qual é o tratamento da cortiça, percebem? Ou, por exemplo, depois perceber como é que é manuseada a cortiça, com que ferramentas dentro da própria indústria. As rolhas saem destas peças, como vocês estão a ver, e acho que também fica esclarecido um bocadinho o mistério de como é que se fazem as rolhas, que geralmente ninguém tem uma percepção sobre como é que se extraem, e posso-vos dizer que, para além da rolha, todo o material que resulta dessa extração é aproveitado, porque é triturado. Isto são rolhas de cortiça, 100% de cortiça. Depois há outro tipo de rolhas que é com granulado e colas, que são mais baratas, não é? E dá isto. Portanto, já estão a ver o produto final. Muito bem. Como é que nós chegamos àquilo que é a logomarca Amorim? Vocês vão ver depois mais tarde o que era e o que é. O briefing, e nós estamos a falar de uma empresa familiar muito conservadora, muito, muito conservadora, e nós propusemos algo muito arriscado, ok? Nós tentámos sintetizar a marca através de um elemento que esteja diretamente relacionado com o conceito. E o conceito qual é? É abraçar a cortiça na árvore, não é? O que é que nós propusemos? E para vocês perceberem, estes são os desenhos exploratórios, isto ainda são algumas presenças da marca antiga que nós tínhamos e começámos a esboçar. Estão a ver, há aqui muitos desenhos, nós partimos muito pelo desenho, ainda há aqui muitas tentativas para representar o que era a marca antiga, que era uma árvore assim, que nós iríamos propor o redesenho dessa mesma marca, não é? E, por exemplo, isto é uma série de desenhos que por acaso são meus, os outros não são, em que eu faço ensaios sobre desenhos de árvores, tendo como base a marca antiga da Amorim, ok? E, portanto, nós, o primeiro passo, e isto foi para educar o cliente, nós, o que lhe propusemos na apresentação que eu fiz foi, aquilo que nos pedem é reformular a marca existente e o que nós lhes podemos dar no primeiro nível, no terceiro nível, melhor dito, pode ser este, ou seja, é o que tem de uma forma sintetizada.
Mas, continuando isto acabou por nos atrair, não é? Estão a ver aqui? A árvore já se nota nos desenhos e... Estão-me a ouvir? Sim, 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 Ok. dá para ouvir. Sim. Porque apareceu-me uma informação a dizer que a internet estava instável. Portanto, De fato, houve um momento, mas está tudo bem agora. nós dissemos, bem, a nosso ver, vocês podem ainda ir mais longe. Vocês podem transportar a árvore para dentro do Logo Amorim. E vocês podem decidir isso. Mas não contentes com isso, nós começámos a perceber que a cortiça verdadeiramente abraçava as árvores, não é? Portanto, fazia um elo. Não é? Aqui era a ideia de abraço e de árvore, não é? Estão a ver aqui dois elementos, já começam a aparecer aqui, que são tudo imagens dos nossos cadernos de esboços. Olha, a partição da própria cortiça. Nós discutimos muito através do desenho e cá está, a cortiça se sai, pode ser em 2 elos, não é? E começaram a surgir aqui, olha, original, step 1, que é o desenho da árvore, o desenho da árvore dentro do O, ou então o O partido. Cá está, Embraced Nature, Inspired by Nature, ou seja, esta ideia de abraço, de acolhimento, também nos interessava, porque parte da natureza, nasce da natureza, percebe? Estamos na natureza e então esta evolução é muito natural. E o que é que nós lhe propusemos? Por que não um amorim super simples, onde há a representação da cortiça apenas no O? E o que eu fiz já ao Conselho de Administração foi desenhar 3 cenários e fazer uma coisa muito importante, sabem o que é? Convidá-los a tomar uma decisão. Vocês têm o cenário 1, que é a árvore em cima da amorim, que é parecido com o que têm o cenário número 2, que é o O com a árvore lá dentro, e tem o cenário número 3, que é muito simples, que é o O a representar o conceito total do território da árvore, que é a cortiça que abraça a árvore. E eles escolheram isto. Foram muito audazes e conseguiram projetar-se nesta solução e com ela ganhamos. Depois de ganhar, nós propusemos fazer uma tipografia para dar mais autenticidade ao projeto e eles concordaram. E então convidámos um type designer e desenvolvemos de raiz uma tipografia Amorim em duas vertentes. Temos a vertente a serif, estão a ver? E a vertente grotesca, ok? E para o efeito foram desenhados estes pesos, que eu agora vou mostrar com mais rapidez, com os itálicos, e para perceberem como é que funcionam as caixas altas, os números e as diferentes famílias. Isto foi um trabalho que demorou cerca de 6 meses, foi feito com o Dino dos Santos, os diferentes pesos, porque eles, se fossem comprar uma fonte de sistema, face ao número de pessoas que tinham a trabalhar no mundo, as licenças seriam brutais, não é? As licenças de utilização. Assim sendo, com esta compra ficou o problema resolvido de raiz e eles podem utilizar de acordo com esta gramática, e isto é, por exemplo, o ensaio com Amorim Serif, corpo 9, e aqui Amorim, não, isto é Serif, este é Sans, e isto é corpo 9 também. Como é que as manchas de texto se comportam, não é? Textos a maior escala, isto são códigos geométricos do desenho da própria letra, nós fizemos questão de mostrar, assim como a própria fundação do desenho da própria letra, não é? Depois, outro capítulo foi como escolher a cor Amorim. Eles tinham já um verde muito verde,
E o que é que nós pensamos? Pensamos unir a natureza ao céu e com isso obter uma cor que não é bem azul, que não é bem verde. Com base nesta imagem, peço-vos atenção para que memorize essa imagem, nós fomos escolhendo a cor e vocês estão a ver variações desse mesmo verde que se está a transformar aos poucos na cor amorim, estão a ver, que vai dar origem à outra ponte que é o azul do céu. No fundo, o que nós quisemos foi unir este azul com o verde, ok? E a partir daí começámos a fazer as aplicações e interessava-me que esta cor fosse enigmática, que as pessoas não soubessem, ou melhor, que para muitas pessoas fosse verde e para outras pessoas fosse azul. Isso interessava-me. E começámos então a aplicar nos diversos suportes. Depois, uma empresa desta natureza tem tantos tentáculos, tem tantas aplicações, declinações, hierarquias, etc., que foi preciso encontrar um tom de comunicação, ou seja, como é que os diferentes departamentos da empresa em todo o mundo se vão expressar. Então, o que é que nós fizemos? Voltámos ao território, as pranchas de cortiça já estão trabalhadas de uma forma horizontal, já não são curvas, e com base nessa inspiração, nós começámos a identificar linhas e com isto encontramos uma fórmula gráfica para suportar o tom de comunicação da empresa. O que vocês veem aqui, por exemplo, já é a declinação das diferentes empresas que a Amorim tem, porque a Corticeira Amorim está no topo da pirâmide, mas depois tem cerca de 150 a 200 empresas. A Amorim Cork Services é uma empresa, a Amorim Top Series é outra, a Amorim Cork Research é outra, a Amorim Champ Cork é outra, estão a ver? A Amorim Cork Insulation, a Amorim Cork. Portanto, através daquelas linhas, como eu vos disse, que vêm deste elemento aqui, não é? Nós começamos a construir o tom da comunicação. Não é? E usamos, por exemplo, para pôr o claim, Amorim, our world is Cork. Okay? As regras, ou seja, todas as regras normativas para explicar qual é o distanciamento dessas mesmas lâminas em relação ao texto, para que qualquer designer no mundo possa trabalhar com estes mesmos códigos. E depois, uma coisa muito interessante é esta, ou seja, estas são marcas de caráter corporativo, ou seja, são as empresas-mãe, são as empresas que são as holdings, e estas marcas aqui são as chamadas subsidiárias. Vicanders, TND, Expanda Cork, Yapa Cork, Wise, Neutral Cork, ou seja, são as empresas, as múltiplas empresas que estão debaixo daquelas empresas mais corporativas e essas comunicam com estas barras mais fortes. Nature at your feet, estão a ver, já não é Our World is Cork, já é Nature at your feet da Vicanders, porque a Vicanders trabalha com estratificados para pavimentos de casas, onde a cortiça entra juntamente com a madeira. Novamente os códigos, a convivência entre as lâminas finas e as lâminas negras, que por sua vez podem ser mais negras e formam toda esta musicalidade que vocês veem aqui, que é o tom da própria comunicação, não é? Tivemos que uniformizar os ícones dos diferentes departamentos, através da sua expressão e da sua linguagem gráfica, estão a ver que é sustentável, é resistente ao impacto, é confortável a caminhar, é peso leve, etc. E voltamos novamente à observação das manchas
que com isto, enfim, termino a minha apresentação e mostrar-vos o logótipo que deu origem ao logotipo dos 150 anos. Portanto, como veem, o trabalho, e eu penso que estamos entre os 15, 20 minutos que o Mélio me pediu, o trabalho nasce do território e só assim é que é possível, com a observação das diferentes nuances e termina num conceito visual muito específico, num tom de comunicação muito específico. Eu provavelmente, se vocês forem ao nosso Instagram, conseguem, ao estúdio _Eduardo_Aires, vocês conseguem ver um pequeno motion que explica resumidamente o que eu acabei de vos explicar. That's it, folks. Eu acho que sim, Eduardo, foram mais ou menos 15 minutos. Vejo aqui o Bruno Silva. Pronto, não vamos perder tempo, eu vou imediatamente, se calhar, deixar as questões que eu tinha, vamos tentar tirar proveito da participação dos nossos amigos, dos nossos convidados. Bruno, tinhas uma intervenção por fazer? Eu vi aqui a tua mão. Bruno Silva. Pode ativar o seu áudio, Bruno, por favor? Alô, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, bem-vindo. Bem, eu não tinha nenhuma intervenção, estava a parabenizar pela apresentação e pelo trabalho. Muito obrigado. Espetacular e acho muito interessante esse trabalho que se faz de aprofundamento antes de ir-se à prática para produzir a identidade, o branding total da empresa. E gostei muito de alguns inputs que recebi e espero poder aplicar aqui. Nós cá em Moçambique temos um bocadinho de dificuldades com isso, porque as coisas sempre são para ontem, há muita pressa em querer se fazer e às vezes a gente perde-se por aí e em elementos muito importantes que devemos focar, e depois no final de algum tempo a gente vê que poderia ter feito melhor ou poderia ter direcionado a marca a uma outra posição. Então são pontos muito importantes. Era mais ou menos esse toque que eu queria falar. Obrigado. Bruno, Obrigado. o caminho faz-se caminhando, percebem? É por layers, é por camadas, ou seja, vocês estão a cumprir um vosso papel geracional. Acredita que aos poucos, se vocês forem portadores de boas práticas do ponto de vista da ética, da deontologia, aos poucos vão conseguir impregnar o mercado das boas práticas, e acreditem que a vossa geração futura vai ser melhor ainda, percebem? Porque isto é um trabalho muito árduo, não se consegue impor, isto não é prescritivo, isto não é como um médico que dá uma aspirina e passa a dor de cabeça. Não, isto é uma coisa que é aos poucos que as pessoas vão percebendo, e era o que eu estava a dizer há bocado, só com a prática que tu tens autoridade para ir conquistando mais autoridade, para dizer como é que podes fazer as coisas bem feitas. Porque, vamos ver, a vossa realidade é uma realidade ainda muito verde, muito frágil, percebem? Onde está tudo a ganhar consistência. Portanto, vocês têm uma responsabilidade muito grande nas mãos, que é construir nos vossos meios, nos vossos mecanismos, quer de prestar serviço, quer de projetar, tem uma responsabilidade muito grande em fazer as coisas bem feitas, não é? E não desiludir, porque é essa a etapa, é sempre assim, é sempre assim. E eu acho que tentar sempre publicar, discutir muito, estes fóruns são muito importantes, partilhar muito, por exemplo, quando há concursos, lutar para que toda a gente seja
seja remunerada, percebem? Simbolicamente, não participar em concursos não remunerados. Eu sei que isto é duro, mas podem fazer isso, porque estão a contribuir para que a nossa profissão seja mais digna, percebem? E mais valorizada, não é? Trabalhar com os timings. Bruno, essa questão coloca-se aqui todos os dias também, percebes? Em qualquer parte do mundo, às vezes, é trabalho de um dia para o outro, não é? Mas tem que ser sempre feito com a maior ética, não é? Boa. Eduardo, eu se calhar poderia fazer aqui uma ponte sobre uma questão que eu tinha registrado e essa preocupação que o Bruno Silva coloca. Nós notamos aqui nesta apresentação, Eduardo, que fez, que parece-nos que há muito mais tempo de ir ao terreno, de ir ao espaço, e, quer dizer, volta-se ao espaço fechado, mas depois torna-se a ir para o território, uma espécie de pesquisa contínua, mesmo quando se está no processo de estar a sintetizar toda a informação que se tem. É verdade. Que implicações é que isso tem depois no resultado, no trabalho final? Quando a gente está constantemente a ir para o território, para o espaço, estamos em permanente contacto. Mélio, isso é da maior importância, eu digo isto para todos fixarem. Quanto mais fores ao território, quanto mais beberes no território, quanto mais te influenciares no território, tu o que estás a fazer é construir um projeto que só pode ter aquela forma, não pode ter outra, porque ele nasce naquele território. E percebes? Não pode ser de outro, tem que ser naquele. É aquele território que dá aquela planta. E este mecanismo é muito importante para quem cria, para quem está a criar, porque ajuda na metodologia, ok? Mais importante ainda, Mélio, é para quem vê, para o cliente, porque ele também identifica o território e também compreende, percebes? Não é um exercício de estilo, é qualquer coisa com que se identifica. É muito importante. Muitas vezes os estudantes, ou mesmo eu próprio, ou no ateliê, podemos nos sentir perdidos, e eu digo-vos sempre, não procurem muito, a resposta está no território. Visita, habita, está, consulta, observa, fotografa, desenha, mas é sempre lá. Ouve as pessoas que habitam o território. E o território não é só, quando eu falo território, não é só geografia, é o território antropológico, etnográfico, sociológico, percebem? Económico, o território económico. Estão a perceber? São várias camadas desse mesmo território. E as pessoas é que habitam a casa, portanto, nós não vamos tentar impor um exercício de estilo sobre alguma coisa que não conhecemos. Por isso temos que ir ao território. Por isso temos que absorver esse território, mergulhar, não é? Repara, leiam um autor alemão que está traduzido para espanhol, penso que é a forma mais fácil, e para inglês, que se chama Otto Eicher. Eu vou pôr aqui o nome no chat. Ok? Ele fala sobre esta ideia de estudar territórios. Ele disse, não me peçam para desenhar cozinhas se não me derem tempo para eu conviver com chefes de cozinha, porque senão ele no abstrato não sabe. Quer dizer, não sabe. Nós temos um arquiteto, que é o Eduardo Souto Moura, que foi convidado a fazer um dos estádios mais bonitos de Portugal, que é o Estádio do Braga, e sabem uma coisa? Ele nunca tinha visto futebol na vida. Ele não gosta de futebol. E a primeira coisa que foi fazer foi ver um estádio, não é? É normal, ok? E ele disse, os estádios não podem ter bancadas atrás da baliza, não presta, porque quem está atrás da baliza tem uma perspectiva errada sobre o jogo. E ele construiu um estádio só com 2 bancadas. É genial, é um estádio lindíssimo. Vejam o estádio de Braga,
E vocês vão perceber, Eduardo Souto Moura, ok? Isso é o arquiteto. E vão perceber como é importante esta ideia de estar no território, de viver, porque nós somos convocados, designers, a trabalhar sobre territórios que não conhecemos. E vou-vos dar uma particularidade. Nesse estádio, que é lindíssimo, ele está construído numa pedreira e por baixo do relvado, sabem o que é? É o estacionamento. Imaginem. Mas o resto fica para vocês pesquisarem. Força. Boa. Eduardo, vamos tentar... estamos aqui com algumas questões paradas, então vou tentar aqui voltar e recuperar o Abel queria intervir e perguntava se podia ligar a câmera. Abel, disponha, o tempo é nosso. Estás aí? Alô, Viva, consegue me ouvir? Perfeitamente, sim. Abel. Muito bem. Bom, infelizmente agora não posso conectar a minha câmera, mas vou tentar. Portanto, eu tenho uma questão, se calhar um bocado complexa, e talvez quero tocar numa ferida um bocado sensível. Eu gostava de saber, portanto, como é que faz, acima de tudo, antes de qualquer coisa, como é que cobrou para este trabalho? Portanto, qual é a vossa estratégia de cobrança? Vocês têm uma taxa fixa para fazer um trabalho desses? Ou é pelo valor agregado à empresa? Portanto, vocês têm que estudar qual é o rendimento da empresa anual, ou o que é que tem sido nos últimos anos, e depois daí definir o que é que vai custar o trabalho. Essa é uma questão importante, Abel. Essa é uma questão muito importante, que é como calcular um orçamento. Isso. Okay? Se um de vocês me pede mais, ou seja, vamos pensar assim, se um amigo meu, ou melhor dito, um amigo dos meus filhos, eu tenho filhos de 20 e poucos anos, me vem me pedir ajuda para desenhar o branding de uma empresa sobre sumos naturais de laranja, eu até lhe ofereço o trabalho, ou então vou cobrar um valor mínimo, certo? Valor mínimo, 200 euros, 300 euros, 500 euros, certo? Agora, se o Real Madrid me pede para desenhar a imagem, para redesenhar a imagem, certo? Eu vou ver qual é a faturação do Real Madrid e eu sei que a minha ação como designer vai ser no sentido de alavancar o valor, o design diferencia e cria valor. Vai ser para alavancar o valor do Real Madrid, certo? Ok. Então, portanto, é assim que eu calculo os preços. A Amorim fatura 800 mil milhões de euros. Ok. Eu como designer, eu vou ajudar a alavancar esses 800 mil milhões de euros no mercado mundial. Eles estão em bolsa, estão em todo lado, não é? Portanto, é preciso calcular o valor do orçamento pelas circunstâncias do negócio, ok? Mas como é que fazem, portanto, esta informação dos 800 milhões de euros? Estamos a falar, é informação pública, é informação que o cliente está disposto a dar. Como é que chega a esta, como é que consegue ter essa informação? Faz parte do contrato para conseguirem proceder com o trabalho? Como é que funciona? Bel, vamos lá ver uma coisa. Eu falo pela realidade portuguesa e a realidade europeia. As empresas são obrigadas a publicar as suas contas. Ok. Ou seja, portanto, uma empresa, tu podes ocultar isso, mas são dados que pertencem a organismos próprios e tu podes ir averiguar quanto é que faturou a empresa, não é? Aqui tudo funciona numa base de grande transparência. Não vou dizer que não há problemas, mas todas estas coisas eles têm que depositar em organismos próprios, tal como eu tenho que depositar as minhas contas, percebem? Portanto, é tudo acessível, não é? E eles próprios, naturalmente, afirmam que faturam, não são 800 milhões de euros, são 800 mil milhões, que é diferente. É muito diferente. É uma pequena diferença. É uma pequena diferença. Bom, para já vou deixar espaço para os outros, mas se houver espaço mais à frente eu continuo com questões.
Tudo bem, Abel, obrigado. O Crispin Miguel preferia intervir, porque ele aqui coloca alguma contribuição, que depois tem uma Ele questão. está intervir para pelo YouTube. Está pelo YouTube. Ok. Penso que depois então podemos retornar Adélio, tínhamos alguém que tinha levantado a mão para poder O de Gerson. intervir. Se calhar poderia dar a palavra a Ferraz, penso que foi antes. O de Gerson já está há muito tempo. Deve estar quase a quebrar a mão. Ok, de Gerson. Gerson, estás aí? Já estou aqui. Por favor, disponha. Ok. Eduardo, por acaso já estava familiarizado com a animação que havia publicado, acho que foi no Facebook, não? Sim. Estava convencido que a criaram partindo da identidade inicial, da identidade antiga deles, estava incluído depois no novo sistema. Perguntar haveria algum mal ter o logotipo Amorim, o ícone do Embrace, e ter o ícone podemos dizer que é uma variação em que tens o ícone e tens o logotipo, mas ambos representam a marca Amorim. Haveria algum mal se o logotipo, o logo, tipo o ícone da Amorim fosse a árvore, tipo para situações específicas, o texto Amorim. O texto Amorim em Jason, outras situações. Jason, eu estou a ouvir com muitos cortes. Muitos cortes. Também estamos com problemas. Eu não sei se eu percebi bem a questão. Estás-me a perguntar se eu vejo algum inconveniente em que se aplicasse a árvore e o logotipo Amorim, ou o logo, ou seja, o anelzinho e o Amorim? É isso? É ter a árvore como, tipo, ter os dois elementos. É que a nossa proposta foi retirar a árvore, percebes? A árvore, como eu fiz na apresentação, sim, vocês perceberem, nós, no fundo, perguntámos ao Conselho de Administração, dizer assim, vocês querem estilizar a árvore e manter a árvore e o logotipo Amorim? Ou querem incluir a árvore dentro do O, ou querem que o O seja a cortiça? Nunca colocámos a questão de, olha, podemos utilizar a árvore ou o logotipo Amorim, percebes? Nunca abrimos muito. Quando tu crias muitas variações, quando tu crias muita oferta, e tu parece que estás a dizer ao cliente, não, eu pensei em muitas coisas, mas o que estás a dizer ao cliente é uma coisa completamente diferente, tenho muitas dúvidas sobre o meu trabalho, preciso de ajuda, e o cliente fica mais baralhado do que tu, e vai perder a confiança. O cliente gosta de perceber que tu estás convicto de uma solução. E portanto, o que nós fizemos foi, numa primeira instância, usarmos a árvore estilizada com o logotipo Amorim, foi muito claro, percebes? Foi step 1, step 2, step 3. Na segunda instância, o Amorim com a árvore lá dentro, e na terceira instância, Amorim com o Embrace the Nature e nada mais. Eles ficaram surpreendidos. Eles próprios disseram, mas você quer-nos mesmo propor isso? Eu quero que o símbolo, que a vossa logomarca, porque é a fusão de um logotipo com uma marca, tenha um caráter tipográfico universal. Percebes? Portanto, o que eu apresentei foi com convicção. Eu não lhes levei 3 opções. Eu disse, olha, o meu raciocínio foi step 3, 2, 1, mas o melhor é o 1. Não é?
Eles optaram por isso, mas nunca disse, olha, você agora usa a árvore, se quiser, ou usa o Amorim do outro lado. Não, não, não. Isso levava-nos ao suicídio. Não sei se respondi à questão. Não, respondeu. Boa. Obrigado. Tony Valeta, estás aqui? O Tony Valeta tinha uma contribuição, preferíamos que abrisse o áudio e o vídeo, se puder, para que possa fazer a sua intervenção aqui e possamos ouvir e ver todos. Tony, estás aqui? Sim. A minha questão por está favor, disponha. com o teu áudio, Tony, está muito baixo. O teu áudio está muito baixo. Okay. Ou terá de ativar alguma coisa. Acho que já está. Ok, não sei. Boa. A minha questão está relacionada mesmo com o conceito, com a árvore. Eu tive a oportunidade de ver a animação da Amorim no Instagram. Então, no início da animação vem algo relacionado com os esboços feitos no início da apresentação. Então, gostaria de saber se, de certa forma, incluíram a ideia da árvore, do design antigo da Amorim no novo conceito. Não, abandonámos completamente. A partir do momento em que eles aprovaram o Amorim da forma como é, com o Embrace, assim, nós nunca mais voltámos a falar da árvore. Nunca mais. Por isso é que eu estava a dizer há bocadinho ao De Gerson, é muito importante que o nosso discurso seja afirmativo numa determinada direção, porque o cliente o que precisa é de ser guiado, percebes? Ter segurança. Eu vou-te dizer, qualquer um de nós tem a percepção de que a pessoa que nós estamos a ouvir não é que fale verdade, mas que fale com convicção. E o cliente precisa de sentir essa convicção. Portanto, a partir do momento em que eles aprovaram a nova imagem, Tony, nós nunca mais apresentámos a árvore. Nunca mais. Nem nunca mais voltei a falar dela. Okay? Então, nem foram cortadas as árvores. Já. Como? Sim, okay. Então o que seria aquela coisa representada no início da animação? Acho que tenho uma foto aqui, algo mais ou menos, não dá para ver. É só o ponto de partida. É só o ponto de partida, mais nada. Não é? Eu posso partilhar, vocês conhecem a animação ou não? Conhecem a animação? Não todos, creio que não todos. A animação, eu posso tentar fazer aqui um share screen. Posso tentar? Uhum. Sim, pode, por favor. Vamos lá ver se eu consigo. Está aqui.
Pronto, espero que tenham gostado. Bastante. I want to start with this point you make about pity. Surely this is the first time you could find people in Ireland feeling pity for the United States. Não sei como é que isto entrou. Okay. Nem sabia de onde é que vinha o som. Exatamente, como diz a Márcia, a animação mostra o processo criativo desde o princípio até ao fim. É isso, a animação foi feita para a apresentação 9 de junho, portanto o processo começou em julho, agosto de 2018 e terminou com a apresentação 9 de junho de 2020. O Abel tem o dedo no ar. Ok. Poderia ativar o seu áudio, Abel? Viva! De volta. Bom, eu gosto de falar de dinheiro. Então, eu vou atacar mais uma vez nessa ferida. Eu quero saber, portanto, entendo que o trabalho esteve em desenvolvimento por mais de um ano. Queria perceber primeiro ano e meio. Desculpa? Mais de ano e meio. Um ano e meio. Ano e meio, perfeito. Então, eu queria perceber primeiro se estava previsto que ia durar esse tempo e como é que são as suas fases, portanto, de pagamento. Se definiu uma taxa mensal, se havia, portanto, por objetivos, a cada fase devia-se fazer um pagamento, como é que funcionou esse processo? Não, isto estava, ou seja, eles, repara, eles queriam, portanto, em 2020 faziam 150 anos e um ano e meio antes começaram a trabalhar justamente para que, um ano e meio antes, para que a 9 de janeiro tivessem a imagem pronta, não é? Portanto, estava previsto e depois fizeram um caderno de encargos com o que queriam, não é? Queriam marca, queriam o tom de comunicação, queriam um site, tudo. É lógico que uma empresa desta natureza tens um programa de encomenda que é definido à raiz, portanto à cabeça, mas depois as coisas evoluem, nós até aviões desenhamos, não é? Só que não mostramos porque é um bocado show-off, mas até aviões desenhamos. Portanto, as coisas depois vão crescendo e à medida que vão crescendo vão sendo orçamentadas e vão sendo cobradas, não é? É um processo relativamente normal, difícil, porque são empresas financeiras muito duras, em que aqui vale o facto de ter 33 anos de trabalho, porque consegui, digamos, conversar com as pessoas seriamente, mas são empresas financeiras puras e duras, não é? Portanto, estão habituadas a lidar com grandes negócios e facilmente nós poderemos ser, enfim, menos valorizados. Mas no final do processo tudo correu bem, aceitaram os projetos todos que foram feitos e tudo tranquilo. Ainda posso, Adélio, Mélio, posso atacar com mais uma? Abel, podemos dar espaço a mais uma, a dos outros, se for necessário, depois voltamos. Yeah. Que é para não parecer um jogo de política, né? Tá certo. Tínhamos aqui uma questão do Ferraz Júnior e o Ferraz perguntava quais seriam ou quais são os fatores cruciais ou básicos para que um projeto de identidade visual e o processo de branding não falhe. Eduardo, essa é uma questão que já tinha sido feita já fazem mais ou menos 15, 20 minutos. Podemos pôr para trás. De qualquer das formas, eu insisto muito nesta questão do território, mas respondendo objetivamente à questão, e eu gosto que não haja dúvidas nas respostas, o segredo está em envolver o cliente no projeto. Quando tu envolves o cliente no projeto e é colaborativo e fazes com que ele também entre no projeto,
não falha. Ele faz parte do processo. E, portanto, quando chega à solução, ele diz, não é chegaste, ou cheguei, não é chegamos. Não é? Ele próprio está satisfeito com isso. Percebes? Ok. Portanto, isso é uma das ferramentas maiores para chegarmos com convicção e enfim, com definição à solução final. Boa. Há aqui um comentário da Darlene Qatar, que diz que gostou do conceito e tal, e diz assim, às vezes fazemos várias propostas e o cliente, sem a devida educação, escolhe a pior proposta. Eduardo, nessa situação, apresentou 3 propostas diferentes e tinha, quer dizer, tinha uma proposta que o seu estudo tinha como a preferencial. Como é que é ter que gerir quando o cliente escolhe, talvez, a proposta que está em termos de ordem no 3? Mélio, honestamente, e eu espero que me escutem, não apresentem. Por isso, não apresentem. Pá, é mais do que óbvio, quer dizer, eu não vou apresentar uma coisa e depois estar assim cá para dentro, assim, meu Deus, só espero que não escolha aquela. Não apresenta. Se não está seguro com a proposta, não apresenta. Se quer só apresentar 3, por apresentar 3, é mau. É mau. Apresenta a proposta que tem convicção, que tem base para suportar toda a proposta, justificação, porque eu vou-vos dizer, isto é falar olhos nos olhos. Se a proposta apresentada tiver fundamento no território, tiver a ver com o conceito, tocar na alma do cliente, ele vai perceber porquê. Se não for feita com o estilo é mau. O estilo é uma coisa que passa, daqui a 10 anos não está. Portanto, tem que ser feito com base nesta equação, nesta lógica, porque o cliente vai perceber, vai entender. E mais ainda, ele pode não compreender a vossa proposta, pode não gostar, perdão, mas compreendeu-a. E o retorno que ele vai dar vai ser construtivo, que ele depois pode dizer, não gosto de quadrados, porque tenho uma obsessão com triângulos. E então vocês já sabem que na próxima oportunidade vão ter que reajustar a vossa proposta, não para ter um quadrado, mas para ter um triângulo. Percebem? Porque não se esqueçam que quem habita a casa é o cliente. É ele que vai ter que lidar com isso todos os dias. Ok? E não vocês. Vocês são apenas um instrumento operacional que faz falta à sociedade, que faz parte da sociedade, que vai traduzir num símbolo visual aquilo que o cliente tem como negócio. Mais nada. Vocês não vão ficar com a marca. Eu não vou andar a vender cortiça Amorim, percebem? Já passou. Ele é que tem que estar contente, e estão muito contentes, para vender mais cortiça. É ele que habita a casa. Ok? Ok. O JT coloca uma questão que, quer dizer, eu não percebo exatamente o que é que pretende questionar. Se está aqui a nos ouvir, se calhar poderia abrir o seu áudio ou vídeo para poder colocar aqui e podermos, para esclarecer melhor a sua questão. JT. Jay, podia ativar o seu áudio, por favor, seu microfone. Alô? Sim. Por favor, disponha. Jay, tens no máximo 30 segundos para colocar a sua questão, que já vamos ao fim. Obrigado. Eu gostaria de saber se ou quando é que nós devemos fazer um branding de uma marca, ou sempre que fizermos um logo, devemos acompanhá-lo com branding? Não, isso depende do cliente. O cliente é que vai, porque, por exemplo, há clientes que apenas querem resolver uma marca, mas
é a mesma coisa que um cliente encomenda-te uma palavra ou encomenda-te um discurso. Branding é discurso. Portanto, quando um cliente encomenda um discurso, o branding é como é que a marca fala, como é que a marca se declina. Portanto, muitas vezes o cliente não pede, não sabe, vai fazer de uma forma pouco estruturada, não é? Eu costumo referir dizendo que aos designers entreguem projetos de design para que no futuro se possa sempre saber articular processos de branding. O Porto foi lançado em setembro de 2014. Estamos em 2020 e continua o branding a funcionar com uma forma estratégica, percebem? Portanto, porque foi feito por designers, foi pensado por designers e sabemos como é que devemos de aplicar. É diferente quando temos uma empresa que apenas encomenda uma palavra, ou seja, isto é metafórico, mas pode ser, esta palavra é uma marca, um logotipo, uma logomarca, ou o que seja, só querem isso e tchau. Portanto, vamos supor, aquele amigo do meu filho que desenvolve agora sumo de laranja natural, só quer a marca sumo laranja, nada mais, não quer que eu lhe diga como é que a marca se pode comportar a comunicar, como é que ela, qual é o tom de comunicação dessa marca, não é? Portanto, é uma coisa que o cliente tem que pedir, tem que ter consciência do que está a pedir, ok? A melhor forma... Sim. Sim, pode completar, Eduardo, pode completar essa... A melhor forma que vocês têm de comprometer o cliente é pedir briefing. Briefing, passa o briefing. Escreve o que quer. Sabem porquê? Porque quando pedem para escrever o que quer, não é da boca, é escreve. Ele tem que assumir, ele assume, ele tem de, e ele aí vai dizer, eu preciso disto, disto e disto e disto, e vocês depois aí têm possibilidades de dizer, olha, afinal, o que quer é branding de uma marca, não é? Ou só quer uma marca, ok? Ok. Nós vamos voltar ao Abel, vamos falar de dinheiro. Abel, esteja aí, podes colocar a questão que tinhas guardado no... Sim. Abel, por favor. De novo sem vídeo. Quero colocar aqui um conceito e ouvir um bocadinho a opinião de Eduardo. Nos últimos 10 anos, 80% dos trabalhos de identidade visual que eu estive a desenvolver foram sempre de startups. E o que tem acontecido agora é que várias vezes eu recebo startups que, na verdade, são numa situação em que o meu trabalho vale mais que o próprio negócio, por ser um negócio que ainda está a começar, ainda não está estabelecido, ainda não fez venda nenhuma, só mesmo dar o primeiro passo. Então, como é que acha da possibilidade de um designer ou uma agência de design, um estúdio de design, ser sócio de um negócio enquanto estivesse a usar a imagem desenvolvida por essa agência? Portanto, nesta situação em que estamos a começar uma startup, eu tenho lá, hipoteticamente, 10% do negócio, enquanto vocês continuarem a usar o meu material, até que eventualmente façam um rebranding, por exemplo, que decidam que querem fazer uma outra coisa, se calhar não sou eu, aí nós terminamos o nosso contrato. Como é que vê esta possibilidade? Trabalhar com startups é também um modelo de negócio, Abel. É um excelente modelo de negócio, ok? E eu aconselho sempre as duas coisas. Ou, obviamente, uma startup não tem capacidades financeiras para financiar projetos nos quais nós nos envolvemos, e o que eu sugiro, e muitas vezes faço isso, é indexar o valor do trabalho ao volume de faturação da startup. Ou seja, eu não cobro nada pelo meu trabalho, eu vou cobrar X euros quando a startup atingir X faturação, eu vou cobrar X mais Y euros
quando a startup atingir X mais Y euros, estão a perceber? Ou seja, até chegar a um montante, não é? Vamos fixar um montante, ou então, plano B, como tu disseste e bem, epá, eu vou ser parte interessada na empresa, não quero dinheiro, sou sócio em percentagem. Tem riscos acrescidos, porque se te meteres com sócios manhosos, epá, e se arranjarem problemas, tu vais ter problemas, não é? Agora é preciso saber escolher os amigos e as boas pessoas com quem nos vamos relacionar. E obviamente que se apostares... Eu neste momento tenho uma aposta com um amigo que tem uma startup, epá, que ele quer vender aquilo ao Bill Gates. E ok, pronto, então eu colaboro com ele gratuitamente e vou acompanhando na medida em que vai crescendo. Se ele vender aquilo ao Bill Gates, eu fico contente. Não é? Certo. Mas as estratégias com startups têm a ver com isso. Nós temos é que nos linkar à capacidade que a startup tem de se desenvolver, não é? E temos que ser parte interessada desse mesmo crescimento, desses mesmos dividendos, não é? Porque senão somos lorpas. Boa. Abel, podemos ultrapassar? Sim, está resolvido. Obrigado. Márcia, Obrigado, Abel. Márcia, gostavas de intervir? Já vamos ao fim. Portanto, temos mais ou menos 3 a 5 minutos para podermos encerrar a conversa. Márcia, antes de voltarmos ao Eduardo, tens alguma intervenção? Ou seja, faço questão que intervenhas, Márcia. Ainda não vimos voz de mulher e... Pronto, acho que não... Vamos tentar aqui dar um equilíbrio. Márcia, está aí? Sim, estou. Por favor, Márcia. Presente. Bom, é só que, por acaso, é muito interessante. Eu acho muito interessante a intervenção mesmo da própria startup. Por acaso, eu tinha essa dificuldade também de saber como cobrar, porque às vezes eu acabava não fazendo o trabalho, eu não sentia mal, né, em ter que cobrar uma pessoa que está praticamente a iniciar. Então, acho interessante essa parte de fazer por fases, né, gradualmente. Acho que isso talvez seja algo que vou começar a aplicar. O nível de faturação da startup, percebes? Sim, realmente. Tem que estar... Isto, Márcia, isto só vai lá com advogados, não pode ser de boca. Ah, sim, claro. Claro, senão... Com contrato. Porque se for de boca, nunca mais recebem. Sim, é verdade. Tem que se aconselhar com o advogado e também um advogado jovem que possa estabelecer contrato entre vocês e a empresa. Se vocês fizerem essa relação de boca, não vão a lado nenhum. Não vou dar nada. Não. Realmente. Agora, contrato, sim. Faz com nível de faturação. Sim, não tem como voltar com qualquer decisão. Sim. Se a startup se transformar numa multinacional, não, já tem como. Ok. Pior trabalho, Márcia, o pior trabalho que nós temos no design, eu vou-vos dizer qual é que é. É o cartão de boas festas. São os cartões de boas festas. Porque o cliente não quer pagar muito, nós temos que ser original com uma coisa que é super batida, não é? O cartão de boas festas ou Feliz Ano Novo, ou o que seja, podes levar 1000 euros por isso, por 500 euros ou 100 euros. Ninguém te vai pagar 100 euros por um postal de boas festas. Sabes o que é que eu costumo dizer? Olha, é melhor comprar cartões da Unicef. Já estão feitos, são baratos e estão a ajudar. Ok. Márcia, obrigado. Obrigado pela tua intervenção. Acabamos de pegar a
a intervir. Eduardo, nós já vamos fechar a nossa conversa. Parece que só falamos 5 ou 10 minutos, mas passou mais de 1h15 minutos. Aqui tudo tranquilo, eu estou bem sentado, é fim de tarde ainda, portanto há muita luz, está o céu azul, portanto tudo tranquilo. Bom. Então, Eduardo, antes de fecharmos, o que é que gostarias de deixar aqui para os nossos colegas, para os nossos amigos que acompanham esta conversa? Inclusive, parece haver aqui algum estudante ou uma estudante que acompanha o seu trabalho. Ou é aqui no Zoom, ou penso que é no YouTube. Tanto pelo Zoom, tanto pelo YouTube. É a Mira. Pois é, okay. Ela foi minha aluna. Eu sei quem é. Onde é que ela está? Está cá, deixa eu tentar suplicar aqui para ela abrir o microfone. Olá, Mira, tudo bem? Poderia, por favor? Que maneira bonita dele de pedir, hein? Estou a treinar. Olá, professora. Olá, que gosto de ver-te. Eu vir-te. Estou aqui. Já tinha visto o teu nome. Olha, foi muito boa a apresentação. Eu já estou de volta à minha terra. Bem. E pronto, também voltei a trabalhar na área da publicidade e tenho seguido muitos dos teus conselhos dados durante a faculdade. Espero que tenhas boas memórias, Amira. Tenho, sim, tenho. Umas mais duras, mas também boas. Mais duras? Mais duras e com bons resultados. Tá bom, olha, fico muito contente de te ver aqui, muito contente. Também eu estou contente por lhe ver, professor. Estou mesmo feliz que esteja a interagir também aqui com Moçambique. Aqui em Moçambique eu acho que nós estamos a crescer muito a nível de design. Cada vez mais temos designers no mercado, muitos deles com muito potencial. Só é pena mesmo que a área académica ainda não seja tão forte assim, mas eu acredito que com o crescimento do número de profissionais cá, possa vir a ser um contributo para a área académica, assim esperamos. Sim, aos poucos, foi como eu disse no início. Esperamos todos, Jamira. Sim, isto isso. Isto é um processo muito gradativo, muito paulatino, muito moroso, não é rápido. Sim. Pois, que tem também a ver com a própria história, né, Eduardo? Tem a ver com o próprio crescimento. Sim, olha, eu digo... País, os primeiros passos. Sim, então, tem muito a ver, eu penso que é parte do processo. Nós tivemos, afortunadamente, uma escola de arquitetura que rompeu o caminho antes de nós, percebes? Que criou caminho, e isso ajudou-nos muito. É por isso que o design no Porto é tão forte, há muita cultura do design, há muita prática. O Porto está cheio de ateliês de design, percebes? Cheio. E portanto, eu muitas vezes ponho-me a pensar, só há uma razão lógica para isso. A escola de arquitetura é de tal maneira forte que abriu interesse, rasgos a muitos estudantes, e eu sou de uma geração em que isso acontece, ou seja, tipo professores arquitetos, pintores, escultores, percebes? Mas ao fim de 30 anos começam as flores a aparecer, percebes? Não se esqueçam que a semente está durante muito tempo debaixo de terra. Okay? A semente está muito tempo debaixo de terra e só passado muitos meses é que ela começa a ver luz. É? Ok. Eduardo, estamos efetivamente já para o fim da nossa conversa. Já te roubamos muito tempo e pronto, obrigado pela sua paciência. Mas antes de terminarmos, Eduardo, gostaríamos de convidá-lo a deixar alguma consideração final ou considerações finais e também talvez responder ao desafio que Bruno Silva coloca aqui, que desafia-nos a termos uma segunda parte dessa conversa, Eduardo. Isto não é meu desafio, é do Bruno Silva, e podemos ver aqui
no chat. Muito bem. Está prometido. Podemos ter uma parte 2. Não, o que eu gostava aqui de deixar é uma palavra de incentivo para continuarem com esta ideia de partilha e de abertura ao mundo, porque através da verbalização todos vamos crescendo, percebem? Todos vamos ganhando consciência. E nesse sentido, vocês são felizardos por terem um Mélio Tinga para aqui a puxar este motor, não é? E o seu partner, o Adélio, não é? Sim, Mélio. Não estou a dizer bem. Isso, Eduardo. Bem. Portanto, muito bem. Queria felicitar-vos e dizer que este é o caminho, percebem? Este é o caminho para... A questão não é só o sucesso, é para que consolidem tudo o que à metodologia e ao processo de design diz respeito. Porque é muito bom que vocês se preocupem com resultados, com os projetos, mas mais do que isso, eu acho que tem a ver com a prática profissional, a boa prática, a ética, a criação de classe, da ordem dos designers, de modo a que possamos sair reforçados na própria profissão, percebem? E se vocês estão a crescer e estão agora a dar os primeiros passos, são ainda todos bebés, que cresçam a andar bem, percebem? Sólido, com um corpo sadio, para que possam trabalhar, uma palavra importante, competir entre todos, mas de uma forma muito, muito justa, muito justa. É assim que é com eventos como este, é através de concursos remunerados, é através de concursos nacionais, é através da educação, é através das boas práticas que vocês conseguem elevar o nível do design em Moçambique. Não tenham a menor dúvida, não é? Vocês são todos muito novos, e consigo imaginar-vos daqui a 10 anos, ou pelo menos daqui a uma década, estão todos muito sensibilizados para outras preocupações que não são as de hoje. Já estão sensibilizados para outras questões. Isso é que é o mais importante e, portanto, vocês todos, esta comunidade que nos está a ouvir, tem que estar grata ao Mélio e não só, à sua equipa, por terem a oportunidade de estarmos aqui neste momento agradável entre todos. Eduardo, obrigado. Eu confesso que estava aqui emocionado ao ouvi-lo falar dessas coisas, porque coincide no momento em que a Design Talk completa já 3 anos e essas últimas 2, 3 conversas fazem parte dessa celebração dos 3 anos, porque não podemos ter um bolo e podermos todos nos juntar no mesmo espaço, o que faríamos com muito gosto. E, para além disso, a revista Design completou recentemente também 2 anos e continuamos a fazer isso com muito gosto, com muito empenho, porque achamos que é essa pequena coisa que temos estado a fazer que vai dar no futuro, daqui a 20, 10 anos, alguma coisa que vale a pena. É complicado? Ainda não é suficiente, é verdade, mas acho que este é o princípio e daqui podemos seguir juntos, né? Nesta conversa estamos com algumas pessoas, a maior parte delas nos tornamos de facto amigos e que desde lá tem estado a acompanhar iniciativas, temos estado a criar e na verdade são essas pessoas que nos fazem acreditar que vale a pena continuar a fazermos sessões desse gênero, vale a pena continuarmos a criar conteúdo que criamos e publicamos também através da revista que sai bimensalmente. E pronto, Eduardo, obrigado a todos. Antes que eu me esqueça, segunda-feira nós publicamos a revista Design, que é em celebração dos 3 anos,
e é uma edição que destaca uma designer zimbabuana, portanto, de origem africana e que, entretanto, trabalha já há muito tempo nos Estados Unidos. Portanto, temos uma entrevista exclusiva nesta edição com ela, que destaca vários aspectos que eu acho que são tão contemporâneos e tão importantes para nós como designers, mas também como seres sociais, porque a questão do racismo é uma questão que é atual e que também influencia o trabalho dela enquanto designer nos Estados Unidos. Mas muito mais conteúdo vocês podem ter através da revista. Partilhamos há pouco tempo aqui o link para acesso direto a esta edição. Portanto, penso que é tudo. Vamos terminar por aqui, como sempre esperado. Acabamos levando muito mais tempo do que estávamos já. Então, Adélio. Mélio, é assim, estamos naquele momento em que praticamente tem que se dar aquela deixa do fim. Eu penso que para si não é novidade, os meus problemas de memória não são novidade para si, mas desta vez eu não tive nenhum problema de memória. Eu estava aqui a deixar uma ocasião em que estivéssemos cá entre nós, entre designers e tal. Eu vou ativar o microfone de todos, isto porque eu tenho problemas tanto de letra, tanto problemas de tonalidade. Vou pedir para cantarmos cá os nossos parabéns bem atrasados ao Mélio, por conta do aniversário dele. É hoje? Não, na verdade foi dia 29, mas estamos cá, só hoje tivemos a oportunidade de ter esta festa entre nós, já que não podemos estar presencialmente, então antes de começar, sabe que vocês estão a fazer um bom trabalho, eu gostava de, perante esta comunidade e sobretudo endereço este não é este convite, mas faço esta proposta ao Mélio e ao Adélio e à sua equipa. Eu gostaria de, a partir daqui, instituir um prémio Design em Moçambique. E estou disposto a patrocinar esse prémio Design em Moçambique. O projeto vai chegar daqui a pouco. Seja do seu ponto de vista financeiro, seja do seu ponto de vista de possibilidade de fazer estágio, seja em livros, é uma coisa que poderemos ver no futuro, mas Mélio, depois obviamente poderíamos discutir isso entre os dois, mas fazer qualquer coisa que ajude a catapultar o nível de design em Moçambique e fazer um prémio nacional de design com o meu patrocínio. Tenho todo o gosto. Ok? Obrigado. Não é prémio nacional, não é Eduardo Ais, é prémio nacional de design em Moçambique. Ok? Nós é que poderemos eventualmente estudar aí uma parceria qualquer. Ok? Tudo bem, obrigado, Eduardo. Penso que depois, com mais tempo, poderemos conversar. Mas isso já é uma boa notícia para celebrarmos os 3 anos da Design Talk. Estamos aqui, os nossos participantes todos ouviram e pronto, isto fica gravado e fica na história, está lá disponível sempre. Boa. Fico muito contente. Muito bom. Então, pronto, por favor, eu vou pedir para que todos ativem o seu som, por favor, e em uníssono cantemos cá os parabéns duplos a Design Talk ao Mélio Tinga. Eu não sei, com esses problemas de conexão eu vou colocar 1, 2, 3 que ando a ouvir no seu momento, mas tudo bem. 1, 2, 3. Parabéns a Muita criatividade.
Olha, eu acho que foi o parabéns mais complexo que eu já ouvi durante este período. Muito obrigado a todos. Pronto. Muito obrigado a todos pela colaboração. Muito obrigado uma vez mais, Eduardo Aires. Mélio, enfim, penso que não é novidade para si. Acabou virando de um simples conhecido designer que foi encontrado durante um evento por aí, foi apresentado, virou um amigo, hoje é um companheiro. Estamos aqui nesta batalha, vamos juntos a trabalhar como sempre. Desde já desejo muita força em todas as áreas que for a abraçar nesta vida. Tenho certeza que não vai querer terminar como designer. E pronto, feliz aniversário, força, força, força. Epa, obrigado. Eu estava aqui a ouvir os parabéns, a virem com vários ecos, e eu acho que é um coral espetacular, e é a primeira vez que eu ouço uma coisa assim, é surpresa, que me emociona assim tanto. Quer dizer, pronto, obrigado a todos, e eu vou dormir em paz hoje. Boa noite a todos.